Olá, meu povo! Uma excelente, maravilhosa, incrível segunda-feira para você que está aí junto comigo para juntos nós estudarmos a lição da Escola Sabatina Jovem. Já sabe, né? Liçãozinha na mãozinha e bora lá! Começando a vida sozinho. Você aí, tá aqui comigo. Você já saiu de casa ou você ainda mora com seus pais? Se você já saiu de casa, você vai me entender. No começo é uma alegria imensa. Uou! Eu saí de casa. Só que quando a ficha cai, você pensa: caramba, eu saí de casa. E agora? Como vai ser? O que eu vou fazer? E surge até um certo desespero. Eu não sei pra você, mas eu sempre fui muito apegada com a minha mãe. E a gente conversava todos os dias, né? Eu chegava da escola, do trabalho à noite, e a gente passava horas na cozinha conversando. E eu pensava: caramba, e agora? Minha melhor amiga ficou lá, eu tô super longe. E então bateu aquele desespero, aquele misto de emoções. E por muitas vezes eu chorei por medo dessa escolha de seguir a vida, né, sozinha, começar ali um novo caminho, morando sem papai e sem mamãe. A nossa história retrata hoje a respeito deste momento na vida de Jacó. Só que diferente de mim, que saí de casa porque havia ingressado na faculdade, Jacó não estava saindo dali com festa por parte da sua família. Jacó estava saindo dali fugindo do seu irmão, porque ele havia pegado a bênção da primogenitura. E imagine agora o quanto isso deve ter sido difícil, traumático, desesperador para Jacó, porque ele tinha que fugir, ele não podia ficar perto do irmão dele, porque ele corria risco de vida. Não tinha ali aquele abraço, né, entre irmãos, que você fala: eu vou ficar longe, difícil e tal. Não tinha isso, era desesperador esse momento de fuga, porque ele tinha que sair dali correndo. E ele não sabia se ele poderia voltar a ver os seus pais, se isso aconteceria em pouco tempo ou em muito tempo. Diferente de nós, que hoje estamos a um clique de distância, Jacó não tinha esses meios de comunicação. Mas ao sair de casa, Jacó, ele foi instruído por seu pai. E então ele precisaria obedecer ao seu pai e logicamente a Deus, para que Deus o habilitasse a tornar-se sacerdote da sua família e antepassado do Salvador, além de receber inúmeras posses. Jacó precisava dedicar a vida totalmente ao serviço de Deus, obedecendo a todos os requisitos. Não trapacear, por exemplo, porque já vimos que Jacó foi bem trapaceiro num primeiro momento. Então, um dos princípios era não trapacear, não ser trapaceiro, e consultar a Deus ao tomar qualquer uma das suas decisões. Inclusive, com quem iria se casar. A proibição de se casar com aqueles que não adoravam a Deus era uma proteção contra a apostasia de Jacó e de seus descendentes. Atenção, juventude solteira que me escuta! Essa dica, né? Vamos chamar assim, de Deus, de você não casar com pessoas que não têm os mesmos princípios que você, continua valendo nos dias de hoje. Não existe namoro ou casamento evangelístico, gente. É muito mais fácil você sair dos caminhos de Deus do que trazer o outro. Ocorre alguns casos? Com certeza. Mas você não pode correr o risco. Você não sabe se você vai ser a porcentagem menor que traz o outro ou a maior, que é aquela que se afasta de Deus. Portanto, sigam o conselho de Deus de casar com pessoas que tenham os mesmos princípios bíblicos, a mesma regra de fé que você. Acredita em mim, facilita muito a vida.
Porque um casamento com uma pessoa com os mesmos princípios tem muito mais chance de felicidade, de tranquilidade, porque ambos entendem as questões, os compromissos, né, que uma religião demanda. O travesseiro de pedra e terríveis premonições tornariam a noite de Jacó inesquecível. A vida parecia quase insuportável sob o peso das consequências e de sua culpa. Jacó estava vivendo um momento em que ele se culpava muito pelo que ele tinha feito. E aquilo dificultava muito a vida dele ali, os momentos dele. E então, naquele momento terrível, Deus apareceu para Jacó. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão e de seu pai Isaque, disse aquele ser celestial no pé do topo de uma escada que ligava o céu à terra. O simbolismo agora era evidente. A reconexão com Deus ainda era possível por meio de Cristo. Quando ele deu a vida por mim e por você, novamente conectou o céu conosco e por isso nós temos a oportunidade de falar com Deus. Antes de qualquer iniciativa da parte de Jacó, o ser lhe prometeu solenemente coisas relacionadas às suas perdas recentes: posses, posteridade, crescimento e sucesso, missão, proteção e restauração. Olha quantas coisas maravilhosas Deus prometeu a Jacó naquele momento em que ele carregava uma culpa imensa em suas costas. Jacó o adorou e então fez o quê? Um voto. Não foi uma tentativa de conquistar Deus, porque isso não existe. Foi uma prova da sua obediência, de que ele reconhecia a Deus como seu mantenedor, e então uma resposta à sua iniciativa de abençoar. Se Deus cumprisse sua parte, então Jacó, ao Senhor se tornaria seu Deus. Aquele lugar se tornaria a casa de Deus. E de tudo que Deus lhe daria, ele certamente devolveria 1/10. Ao propor o dízimo, Jacó confirmou uma prática seguida por seus antepassados e revelou a decisão de viver pela fé, confiando em Deus como seu provedor. Ou seja, o dízimo não é uma coisa que a sua igreja inventou hoje para tirar o seu dinheiro. Nada disso. É algo que Deus pediu lá no livro de Gênesis, para que a gente reconheça que Ele que nos mantém, que tudo provém dele, que tudo aquilo que temos, e mostrar que nós reconhecemos que somos dependentes desse Deus, que nada é nosso, que tudo vem dele. E Jacó já fazia isso e nos deixou aqui o seu exemplo a ser seguido. Eu espero você aqui amanhã, terça-feira, para nós continuarmos juntinhos aqui acompanhando o desenrolar dessa história. Não foge não, viu? Amanhã aqui no canal eu espero por você. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, agradecemos porque o Senhor nos concede a oportunidade de aprendermos um pouquinho mais sobre a Tua Palavra a cada dia. Suplicamos nesse momento por Teu Santo Espírito em nossas vidas, para que Ele nos capacite, nos abençoe, nos use, para que possamos ser instrumentos Teus aqui nessa terra. Abençoa-nos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.